eu quero destacar sinais que Jesus falou antecederiam a sua segunda vinda, porque eu creio, gente, como igreja, nós precisamos estar preparados, nós precisamos ter discernimento do tempo que nós estamos vivendo. O que eu quero falar para ti hoje é apostasia. Você pode dizer bem alto comigo, apostasia. Vamos ler a Bíblia juntos aqui, no verso 4 de Mateus capítulo 24, alguém está comigo hoje aqui? Vamos junto, conecte-se. Jesus fala: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e então se alguém vos disser, vejam aqui está o Cristo, ou está ali, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, engane até mesmo os eleitos. Gente, o que Jesus está falando aqui? Jesus está falando aqui, gente, a respeito do abandono da fé. Jesus está falando, gente, a respeito da apostasia, da verdadeira fé. Apostasia é o quê? Você deixar a Cristo, é você abandonar a sua fé. E isso, gente, hoje tem sido costurado de que maneira? Através, gente, do liberalismo teológico. A gente consegue ver de maneira tão clara pessoas, gente, mestres, conivendo com a palavra de Deus do jeito mesmo que eles querem pregar. E o apóstolo Paulo havia advertido para Timóteo nos últimos dias. Mateus, que são esses últimos dias? Os dias que antecederam a segunda vinda de Cristo. Fala, levantarão mestres para si mesmo, homens que vão pregar doutrinas de demônios, coisas que querem agradar apenas os ouvidos de quem quer ouvir. Mas na verdade Jesus falou a respeito desse neoliberalismo teológico que aconteceria. Gente, falsos cristos. O que significa a palavra Cristo? A palavra Cristo significa ungido. Fala para você, gente, tem muita gente ungida aí pregando, gente operando sinal, gente fazendo dar certo, gente com música bonita, gente com pregação bonita. E quero falar para você que no fundo, meu irmão, não tem nada a ver com a verdade do evangelho da palavra de Deus. O evangelho da palavra de Deus, gente, é um todo. Então, tem momento de encorajamento na nossa vida, mas tem momento que a palavra de Deus vai apontar o dedo para mim e vai dizer, Mateus, você precisa de arrependimento e de mudança. Agora, isso é uma coisa tão poderosa a entender, gente, que muitos têm pregado o evangelho sem cruz. Muitos têm pregado o evangelho onde, cara, eu vou para a igreja, eu me sinto bem, mas não existe mais um negar a si mesmo. Jesus, ele falou, quem quiser ser o meu discípulo, toma a sua cruz e me segue. Estão falando em mudar a Bíblia, em reescrever a Bíblia, em atualizar a Bíblia. Gente, deixa eu pregar para você, a Bíblia é inerrante, infalível, palavra de Deus deixada ao homem. Tudo que está escrito na palavra de Deus, vem de Deus para a nossa vida. Prego a respeito de uma graça barata. Não, rapaz, a graça de Deus cobre todas as coisas na sua vida. Gente, a graça de Deus é poderosa na nossa vida, mas ao mesmo tempo, meu irmão, se eu e você, nós não estivermos caminhando na régua, no prumo com Jesus, nós vamos prestar conta de toda a nossa vida. Agora existe, pessoal, uma apostasia. Apostasia é deixar a verdadeira fé para apenas convir naquilo que quer. Quando a gente pensa a respeito disso, Jesus declarou a respeito disso, isso já aconteceu em muitos lugares. Por exemplo, gente, a Europa, se você talvez não entenda um pouquinho sobre a história do cristianismo, o berço do cristianismo, da reforma protestante que chamam, foi na Europa. Martinho Lutero, gente, há mais de 500 anos, um padre alemão, ele começa a ler a Bíblia, começa a ter entendimento, não, mas não está certo isso, a maneira que a gente está fazendo, a salvação não é comprada, a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Ele começa a contrapor algumas coisas. A Europa, gente, foi um berço do cristianismo, e hoje, a gente falar para você, a Europa é um dos continentes mais frios espiritualmente que existe. Existe Deus querendo fazer alguma coisa ali nova. Tem alguns amigos meus que estão lá, missionários, e estão falando, às vezes a gente conversa e fala, Mateus, alguma coisa está começando de Jesus novamente nascer na Europa. Mas a Europa, gente, já foi um lugar onde a fé queimava por Jesus muito forte. A Holanda, por exemplo, a Holanda, gente, foi um país cristão. Na década de 60, a Holanda era um país fervoroso por Deus. E hoje, como é que a Holanda está, gente? Você ouve falar sobre Amsterdã. E o que você ouve falar em Amsterdã? Cidade do Johnny, meu irmão. Prostituição, droga liberada. 1970, gente, as pessoas na Holanda frequentavam a igreja. Hoje os templos estão virando bibliotecas, museus, os templos estão virando bares, mas o simples fato, gente, que na Holanda as pessoas não vão mais para a igreja. Inglaterra, vamos na Inglaterra? A Inglaterra, gente, já foi um país cristão fervoroso. A gente tem grandes homens de Deus, movimentos metodistas que saíram de Inglaterra. E hoje, gente, apenas 4% da população, 4% apenas, frequentam a igreja cristã, gente. Apostasia.
Jesus declarou, muitos vão estar lá, caminhando com Jesus, e de repente vão o quê? Abandonar a fé. Existe, pessoal, isso acontecendo, de geração em geração. E eu quero profetizar sobre nós aqui, que em nome de Jesus, pelo contrário, nós não vamos viver uma apostasia, nós vamos viver um avivamento de Jesus aqui no nosso Brasil. Eu quero profetizar não apenas na nossa igreja, mas aqui no nosso Brasil, gente. E nós vamos entender isso, porque o Brasil hoje, a gente está experimentando, gente, né, um derramar do Espírito Santo muito forte. E talvez você não se dê conta, mas entre todas as nações da terra, a nação hoje, gente, mais avivada espiritualmente para Jesus é o Brasil. Amém. Nós temos muito probleminha aqui, meu irmão. Muito probleminha. Mas não dá para negar que Jesus está visitando o Brasil, gente. Agora, qual que é o meu contexto aqui, pessoal? E o meu pretexto? É que se a gente não entender as palavras de Jesus, o que a Europa viveu, apostasia, talvez daqui a 10, 20 anos a gente pode estar vivendo aqui no Brasil também. Uma geração que veio conhecer a Deus, uma geração que veio para a igreja, e os filhos deixaram de estar. Eu quero profetizar, gente, que em nome de Jesus, nós, nação brasileira, não vamos apostatar da fé, nós vamos queimar o fogo do amor por Jesus. Agora, Jesus profetizou, gente, que isso iria acontecer, e seriam sinais da segunda vinda de Cristo.